Então aqui, primeira pergunta. Posso adicionar mais colunas? Vamos lá. Você está lá trabalhando e percebeu que precisa adicionar mais informações para enriquecer seu relatório. Então você vai precisar abrir seu arquivo, né? Abrir o Excel. E aí eu vou criar aqui duas colunas aleatórias só para poder popular e mostrar que essas colunas não existiam e agora existem, tá? Vou chamar uma aqui de Brasil e outra coluna eu vou chamar aqui de PE. Vou colocar aqui só alguns X, só para popular mesmo, de maneira aleatória. E vou salvar, certo? Salvei minha edição, adicionando duas novas colunas ao meu arquivo em Excel. Vou fechar, vou voltar aqui no Power BI e vou clicar em atualizar. Em algumas versões, ele vai ler, vai atualizar e vai aparecer já essas duas colunas. Nesse caso aqui, quando você adiciona normalmente, não tem problema, tá? Mas nesse caso apareceu esse problema aqui. Como é que a gente corrige isso? Vamos precisar fechar aqui essa mensagem, clicar em transformar dados para que ele abra o Power Query, e aí a gente vai avaliar as etapas e entender onde é que está o erro. E aí o que acontece? Abrindo aqui um ambiente de Power Query, vamos para a primeira etapa, é a fonte. Então ele achou lá a minha tabela, carregou. Na sequência ele vai criar o modo de navegação. E aí ele já não entendeu o título, porque ele leu um intervalo, não a tabela. Se você tivesse marcado a opção de tabela na importação, esse erro aqui talvez não existisse. Mas, observem o seguinte, a minha tabela ela tem apenas 18 colunas. E ele está lendo colunas que estão em branco, além dos meus dados. Para poder resolver esse problema, eu vou selecionar da coluna 19 para frente, aperto o Shift no meu teclado e clico na última coluna. Depois, remover colunas. E aí eu vou pedir o seguinte, para que ele insira essa etapa. Essa etapa não existia, eu vou pedir para que ele insira. Ele vai inserir colunas removidas. Ele vai aqui promover o cabeçalho, ou seja, vai descer essa linha. E aí eu vou excluir essa etapa aqui que está atrapalhando a gente. Eu vou tentar atualizar novamente e perceber se essas colunas serão carregadas ou não. Então eu vou clicar aqui, atualizar. E observem que ainda assim não aconteceu. Por quê? O intervalo que eu estou olhando, eu restringi até a coluna 18. Mas se eu voltar aqui em navegação, observem que a coluna 19, que foi a coluna que eu adicionei, ela aparece. E a coluna 20 também, que é justamente a PE. Eu posso apagar a última etapa, a etapa que não está lendo eles. E aí, ó, eles aparecem agora. Coluna 19, coluna 20. Agora, para poder ler o título, né, como um cabeçalho, eu vou clicar aqui, ó, usar a primeira linha como cabeçalho. Ele vai descer essa leitura de tabela e agora eu tenho essas duas colunas adicionadas ao meu relatório. Para poder resolver esse problema, eu vou clicar aqui em fechar e aplicar para que ele consiga aplicar essas edições ao nosso relatório. Ele vai carregar aqui para a gente, criando conexão, carregou os dados direitinho. Eu vou agora aqui no modo de visualização dos dados, vou clicar na nossa tabela, e aí ó, vou rolar aqui e observem que eu tenho agora as duas colunas que eu populei, chamada Brasil e PE. E aí observe o seguinte, por que que, se elas são a sequência, por que que elas estão no final? Isso acontece porque você criou uma edição dentro do Power Query posterior ao carregamento. Então, quando vocês carregaram, a tabela ia até país e depois de país ela ficava em branco. Depois disso, vocês foram lá no Power Query, né? A gente entrou no Power Query, editou e adicionou duas colunas, mas que não é da leitura original. Então, vocês podem reiniciar todo o processo, né? Apagar a fonte, importar tudo, ou vocês podem subir apenas uma categoria, como eu acabei de mostrar, e adicionar as colunas que vocês inserirem. Feito isso, a gente finalizou a primeira pergunta. Vamos agora para a segunda pergunta.